Hoje o Evangelho mostra para a gente uma cena de Jesus na casa de um fariseu, e lá tinha uma refeição, um jantar, um almoço, sei lá, e o Evangelho diz assim: todos tinham os olhos fixos nele. Essa frase aparece também lá na sinagoga de Nazaré, quando Jesus vai anunciar a sua missão, lendo o profeta Isaías. Todos tinham os olhos fixos nele. E aqui, Jesus também tinha os olhos fixos na festa. Ele estava prestando atenção. E ele notou que algumas pessoas estavam procurando sentar-se nos melhores lugares. E aí ele dá o seu ensinamento. E o ensinamento é: quando vocês forem a uma festa, não sentem nos primeiros lugares, porque pode ser que o dono da festa diga a você, por favor, cede o seu lugar, porque aqui foi reservado para uma pessoa mais importante que você. Então você vai ficar envergonhado, vai sair e tal. Ao contrário, senta atrás, no fundo, onde ninguém quer sentar. Pode ser que o dono da casa te chame para frente e você vai ficar honrado. Basicamente isso. Resumido, é o Evangelho de hoje de uma maneira muito interessante. E a palavra que vem na nossa cabeça é a palavra humildade. Só que Jesus não está ensinando para nós boas maneiras. O Evangelho não é uma cartilha de boas maneiras. Não. O Evangelho é algo que nos foi dado, nos foi transmitido. A gente usa a palavra tradição, porque em latim tradição significa transmissão. A transmissão da fé nos foi dada no Evangelho. E esse Evangelho que nós ouvimos, então, aponta para uma coisa mais importante. E essa coisa mais importante, nós vamos dizê-la no meio da missa. A gente vai ficar de pé quando o padre falar mistério da fé. Aí a gente fica de pé e diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos. Essa é a coisa mais importante desse Evangelho de hoje. Como é que esse Evangelho está dizendo para nós isso hoje? Essa fé da igreja, na morte e na ressurreição de Jesus. O Evangelho diz isso de uma maneira muito interessante, porque ele ocupou o último lugar. E quem é ele que ocupou o último lugar? Jesus ocupou o último lugar. Quem é Jesus? A carta aos Filipenses, que não está lida hoje, precisa ser mencionada aqui. Ela diz num hino muito antigo da igreja, talvez o mais antigo hino da igreja, Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11, se vocês quiserem conferir depois, vai dizer que ele tinha condição divina, mas não fez caso disso. Não se apegou a isso. E esvaziou-se, assumindo a condição humana, a forma humana, e por obediência humilhou-se, olha o verbo aí, humilhar, humilhou-se como um escravo até a morte e morte de cruz. Olha só. Então ele que tinha a condição divina é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, porque se ele tinha condição divina, ele é Deus, é o Filho de Deus. Ele assume a nossa condição humana, que somos barro, que somos humus, daí vem a palavra humildade. Então ele assumiu a nossa condição humilde, nossa condição terrena, de terra, de Adão, mas não bastou assumir a nossa condição humana. Ele assumiu a nossa condição humana e, obedecendo a Deus, diferente do Adão, do outro terreno lá que desobedeceu a Deus, obedecendo a Deus, ele assumiu a forma de servo, até a morte e morte de cruz, que sabemos nós, uma morte vergonhosa no tempo de Jesus. Quem morria pendurado no madeiro, está na Bíblia isso, é um desgraçado de Deus. Mas Jesus foi parar no madeiro para acabar com a desgraça. Então, vejam só, nós temos um modelo que sustenta esse ensinamento para nós, e o modelo é Cristo. E ele não quis ocupar o primeiro lugar. Aliás, várias passagens do Evangelho, quando tentam fazer de Jesus rei, ele dá um jeito de sair fora dessa conversa. Ele sai do meio da multidão. Quando começam a querer fazer dele rei, ele
se põe de fora. Isso aconteceu no Evangelho de João, lá na chamada multiplicação dos pães. Então, o que está em questão aqui é aquilo que nós dizemos. A cruz é esse lugar aonde ele se faz último. Mas não só para ser um modelo para nós, mas também para ficar junto com os últimos. Para ser solidário com aqueles e com aquelas que estão nos últimos lugares da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso mundo, que põe muita gente para fora. A gente chama de marginalização. Botar para fora da margem, né? É lá que Jesus se encontra. Então o Evangelho para nós não é um caminho, né, onde a gente vai procurar se engrandecer, mas é um caminho onde a gente vai se achar, se encontrar na pessoa de Jesus Cristo como um ser humano feito de terra, de humus. Nós vamos encontrar nossa humanidade. E é isso, Jesus nos coloca diante de nós mesmos. Quem sou eu? Eu sou só isso aqui. Então, isso que sou eu é o que todos nós aqui compartilhamos. É quem está lá fora compartilha, qualquer pessoa. E não interessa a posição social, o dinheiro que tem, a conta bancária, o carro, a casa, nada disso interessa. O que interessa é que nós somos, né, diante de Deus e diante dos outros. É isso. Jesus vem mostrar que todos somos iguais. A sabedoria popular diz isso, né? Na hora da morte, nós vamos no mesmo lugar, debaixo da terra. Somos todos iguais ali, né? Nada disso conta depois. Então, ele vem chamar a gente para isso, para que a gente, né, aprenda a ser como ele, a fazer a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus, no Evangelho de Mateus, é a solidariedade. Ele não precisava se rebaixar para vir até nós, mas fez esse caminho. E nós somos chamados a fazer o mesmo, a ir até o outro. Os apóstolos aprenderam isso rapidinho. Paulo vai dizer assim: fiz-me fraco com os fracos a fim de ganhar a todos. Fiz-me fraco com os fracos a fim de ganhar a todos. Não é na arrogância que a gente vai, né, conseguir alguma coisa, mas é na humildade. Porque, como disse a primeira leitura, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E ensina ainda também a primeira leitura dizendo, ela ensina, quanto mais você for grande, mais pratique a humildade. É isso. Então, hoje, o Evangelho está colocando a gente no cerne da nossa fé. Porque o ser humilde para nós é muito mais do que a gente se comportar de uma determinada maneira. Ser humilde para nós é uma questão de estar em comunhão com a vida daquele que assim nos visitou, assim se fez um de nós. E para que ele assim se fez um de nós? Porque ele estava obedecendo o Pai. O hino a Filipenses vai dizer isso, né? Obedeceu até a morte e morte de cruz. Porque ele obedeceu o Pai, né? E o que agrada em Jesus? O que agrada ao Pai em Jesus? A obediência. Essa humildade do Filho de obedecer ao Pai. Daqui a pouco nós vamos rezar o prefácio que vai dizer isso, né? Que Deus amou em nós o que comprazia no vosso Filho, o que dava gosto no seu Filho Jesus. Deus amou em nós. Por que Deus amou em nós o que dava gosto em seu Filho Jesus? Porque Jesus assumiu a nossa raça. Deus assumiu a nossa raça na pessoa do seu Filho e se fez um de nós, se irmanou conosco para sempre. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê que no nosso meio está o seu Filho. Na nossa humildade, Jesus se fez um conosco, para que Deus amasse a nossa humanidade, a nossa humildade, porque o seu Filho está vivendo a nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, esse Evangelho de hoje é um caminho espiritual.
E esse caminho espiritual ajuda a gente a viver, né? Não só como Deus nos propõe, mas a viver cada vez mais unidos a Cristo, né? Porque o segredo da fé cristã está em reencontrar em Jesus a humanidade. É um processo de humanização, né? Essa humanidade que Ele assumiu e que Ele colocou diante de Deus como algo agradável. A humanidade de Cristo nos reconfigura, nos faz novas criaturas. Amém.